Glória a Deus. A imortalidade do homem. Meus irmãos, eu gostaria, a título de introdução, de trazer 3 esclarecimentos que, a meu ver, eles são de extrema importância. Primeiro, a morte acontece todos os dias. A morte acontece todos os dias. Parece, inclusive, utopia da minha parte, de acordo com o título da nossa mensagem hoje, falar de imortalidade do homem, quando, na verdade, nós vemos a morte solapando as pessoas todos os dias, engolindo as pessoas todos os dias. Os cemitérios estão cheios de corpos sem vida, porque, na realidade, este é o destino de todos nós, enquanto nos mantemos neste corpo corruptível. Porque este corpo corruptível, ele sim passa pela morte, embora nós tenhamos que defender a ideia de que alguns, e talvez até alguns de nós, quem sabe até eu, não passará pela morte. Mas isso é uma excepcionalidade de um futuro que nós aguardamos e que muitos estudiosos da Bíblia, inclusive, já acreditam que já estamos vivendo o momento do fim. E eu, particularmente, também defendo essa ideia, não de forma categórica como alguns, que já afirmam, inclusive, que o anticristo já está reinando, o falso profeta já está dando algumas ordens por aí. Talvez até isso esteja acontecendo, não sabemos. Mas o que sabemos é que a morte acontece todos os dias. E como não bastasse, ainda temos aí essa pandemia de matéria plástica que está se pregando por aí, que também está levando algumas pessoas para o cemitério. Então, a morte acontece todos os dias. Um segundo esclarecimento é o seguinte: ao morrer, o homem passa para a eternidade. Esta é uma grande verdade, e nós que acreditamos em vida após a morte, nós defendemos essa ideia, porque é a ideia que mais se coaduna, que mais combina com os ensinamentos da palavra de Deus. Ao morrer, então, todo ser humano passa para a eternidade. No momento em que é dada ao homem a oportunidade de morrer, e eu estou falando aqui da morte física, ele passa para a eternidade. E essa eternidade, ou ela será com Deus, ou ela será sem Deus. Ela será sem Deus porque a pessoa, no momento em que ele morre, ele não recebeu a salvação em Cristo Jesus. Porque somente o poder do sangue de Jesus é capaz de nos dar a vida eterna com Deus. E aqui eu condeno todo e qualquer outro ensinamento. Qualquer outro ensinamento que não é o poder de Cristo, o poder da obra de Cristo para a salvação, está errado. Não existe boas obras, não existe justiça própria. Eu não sou capaz, não é mérito meu, é mérito do próprio Deus, que enviou a Jesus para morrer por mim, para morrer por você. Ou você acredita nisso e recebe isso na sua vida, ou você continua debaixo da sentença de morte, da condenação eterna. Jesus é o único capaz de nos dar a vida eterna com Deus. Porém, a vida eterna sem Deus, de acordo com os ensinamentos que nós temos na palavra de Deus, a pessoa ao falecer, a pessoa ao perder o fôlego de vida,
naquele momento ele já entra em tormento. Imediatamente ele já entra em tormento quando ele não tem salvação. Essa ideia que às vezes até nós falamos quando alguém morre, principalmente quando alguém estava passando por algum tipo de sofrimento antes da morte, a gente fala, fulano precisava morrer logo para ele descansar. Depende. Depende. Se ele tem a salvação em Cristo Jesus, ele vai descansar, porque a eternidade com Deus realmente é descanso. Mas se ele não tem a salvação em Cristo Jesus, ele não descansa. Pelo contrário, o sofrimento dele, eu não posso nem dizer que triplica ou quanto mais vai sofrer. Porque Jesus, quando ele fala a respeito do inferno, ele diz que é o lugar onde o verme não morre e a chama não apaga. É o lugar onde há ranger de dentes. E ranger de dentes é quando alguém está sentindo uma dor muito profunda. A dor é tão grande, tão imensa, que ele começa a rilhar os dentes um no outro. Jesus diz que lá é o lugar de ranger de dentes. É o lugar do sofrimento eterno, da condenação eterna. Não foi um lugar preparado para o homem, foi preparado para Satanás e todos os seus demônios. Mas o homem que não alcança a salvação é o destino dele também. Um terceiro e último esclarecimento: a vida verdadeira. A verdadeira vida é aquela que vivemos após a morte, ao lado de Deus, fora deste corpo corruptível. Não tem como, essa vida que hoje eu vivo. E às vezes quando alguém me pergunta, e aí como você vai? Estou sobrevivendo. Porque neste mundo a gente sobrevive. Porque nós somos corruptíveis, não no sentido de corrupção, como são os nossos governantes. Mas é porque o corpo é corruptível, ele vai descer à sepultura, ele vai virar pó, os vermes vão comer o nosso corpo lá embaixo. Mas a minha verdadeira vida, ela não está na carne, a minha verdadeira vida está no sopro de Deus, que Ele soprou para dentro de mim, e é isso que vai retornar para Deus. Essa é a minha verdadeira vida. Amém? Então, a morte acontece todos os dias, nós sabemos disso, estamos vendo isso todos os dias. Ao morrer, o homem passa para a eternidade. E a verdadeira vida, nós só vivemos ao lado de Deus após a morte ou quando formos arrebatados. Porque aí o nosso corpo corruptível, ele recebe transformação, é o que veremos logo mais adiante. O texto que nós lemos nos deixa claro, meus irmãos, que os saduceus, eles não acreditavam na ressurreição dos mortos. Mas mesmo assim, eles se atrevem a fazer uma pergunta capciosa a respeito do casamento. E aí então eles apresentam para Jesus esta mulher superpoderosa, que matou 7 irmãos da mesma família. Essa era poderosa. Interessante, nenhum deles foi capaz de engravidá-la. Mas todos a possuíram. É o que o texto nos diz. E aí eles perguntam para Jesus, e na ressurreição, e na eternidade? Eles que nem acreditavam na ressurreição. De quem ela será esposa? O que Jesus responde? Errais. Não conhecendo, me ajudem? Não conhecendo as Escrituras, a Bíblia, e nem o poder de Deus. E Jesus aproveita para dizer para eles que mesmo após a morte, as pessoas estão em plena consciência, ou no céu, ou no inferno.
Quando Jesus diz para eles o seguinte: Deus não é Deus de mortos, e sim de vivos. Ele é o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. E quando ocorreu esse episódio aqui, Abraão, Isaque e Jacó, talvez nem existisse mais ossos dele. Aliás, eu tenho certeza que não, porque foram, acho que 2000 anos ou mais depois. Amém? E eu gostaria de discorrer nesta noite 3 verdades que comprovam que o homem é um ser imortal. 3 verdades que comprovam que o homem é um ser imortal. Primeiro, a verdade de que a ressurreição dos mortos é algo esperado tanto pelos salvos, vocês já sabem disso, quanto pelos perdidos. Se não vejamos 3 evidências bíblicas. João 5, 24. Até o 29, rapidinho eu vou ler. Jesus diz assim, ó: em verdade vos digo. Para mim esse texto é maravilhoso. É maravilhoso. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo, que vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo, e lhe deu autoridade para julgar, porque és o Filho do homem. E não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Todos que estão nos túmulos, chegará o momento, e eu digo para você, este momento ainda não aconteceu, em que todos irão ouvir a voz do Senhor e levantar dos túmulos, para atender ao chamado do Senhor. Aqui é que acontece aquela palavra de Apocalipse, que o mar irá entregar os mortos que nele há. O fogo vai entregar os mortos que ele levou. Todos, ao ouvir a voz, o comando, a ordem do Senhor, levantarão dos túmulos. E aqui nós estamos falando, a palavra de Deus está falando da ressurreição dos mortos para o julgamento do grande trono branco. Aqui, meus irmãos, quando acontecer esta ordem de Jesus, para que os mortos se levantem todos, a igreja já vai estar na eternidade com o Senhor, porque a igreja não fará parte deste grupo. Porque a igreja é lavada e remida pelo poder do sangue de Jesus. E para alcançarmos esta graça, precisamos apenas receber a Jesus como nosso Senhor e como nosso Salvador. Uma outra evidência está lá em 1 Coríntios 15, 51 a 57. Isso afirma, irmãos, olha o que o apóstolo Paulo está nos ensinando. Isso afirma, irmãos, que a carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção, esta carne, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, no momento, num abrir e fechar de olhos,
Ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós, os vivos, seremos... Quem sabe? Seremos transformados. Quanto aos mortos, eles ressurgem. Quanto a nós, os vivos, se até este momento estivermos vivos, seremos transformados, porque como diz o texto no início, carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, não podem entrar no reino de Deus. Porque isso aqui é corrupção, o verme vai comer isso aqui se descer à sepultura. Vamos a uma outra, e aqui, meus irmãos, aqui especificamente, nós estamos falando do arrebatamento da igreja, que acontecerá antes do acontecimento do julgamento do grande trono branco. 1 Tessalonicenses também, para nos ajudar, para confirmar este texto, diz o seguinte, a palavra do Senhor no capítulo 4, versículo 16, prestem atenção. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, e ouvida a voz do arcanjo, e ressoada a trombeta, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e os mortos em Cristo. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrancados, arrebatados, juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Mais uma vez, mais uma evidência, a volta de Jesus para buscar os seus, tanto os mortos quanto os vivos. Os mortos ressuscitarão primeiro, depois nós, os vivos, seremos transformados. E interessante que Paulo também nos diz em 1 Coríntios 15, que eu li, que tudo isso acontecerá num abrir e fechar de olhos. As ações da eternidade são difíceis realmente de entender. Amém? Então, a verdade de que a ressurreição dos mortos é algo esperado, tanto pelos salvos quanto pelos perdidos. Vamos então para a segunda realidade, que é a realidade, aliás, é a verdade, né? É a verdade de que a morte não significa aniquilamento total. A morte não significa aniquilamento total. Vamos ver aí agora 3 realidades. Primeiro, é a realidade de que o Espírito volta a Deus que o deu. Se não vejamos em Eclesiastes, capítulo 12, diz assim: demais, filho meu, atenta, não há... Aí o texto vem todo falando na velhice do homem, certo? E ele conclui mais ou menos assim esse período. Como também quando temeres o que é alto, te espantares no caminho, e te embranqueceres como floresce a amendoeira. E o gafanhoto te for um peso, e te perecer o apetite, porque vais à casa eterna, e os pranteadores andem rodeando pelas praças, antes que se rompa o fio de prata, e se despedace o copo de ouro, e se quebre o cântaro junto à fonte, e se desfaça a roda junto ao poço, e o pó volte à terra como era, e o Espírito volte a Deus que o
deu. Quando houver, meus irmãos, o rompimento do fio de prata, o fio de prata é aquele fio muito fino que existe entre a vida e a morte. A pessoa, ela está dando o seu último suspiro, aí o fio de prata se rompe. E o espírito volta a Deus que o deu, e o corpo volta ao pó. Porque foi assim que nós somos feitos. Deus nos fez do pó da terra, soprou nas nossas narinas o fôlego de vida, que é o nosso espírito. E Jó, ele nos traz essa informação com muita clareza. Sei que há um espírito no homem, o sopro do Todo-Poderoso nos faz entender isso. O espírito retorna a Deus, o pó volta. Então é a realidade que o espírito volta a Deus. Segundo, a realidade da própria expressão de Jesus quando diz que Deus não é Deus de mortos e sim de vivos. E aí ele indica que Deus continua sendo, embora eles já tenham morrido há milhares de anos, ele indica Abraão, Isaque e Jacó, que já haviam morrido há muitos anos. E Deus continuava sendo o Deus deles. Lucas 16, 24, acho que não precisamos ler. A realidade do rico no inferno conversando com o pai Abraão. Aqui nós temos, meus irmãos, com muita clareza, as duas situações dos homens. Nós temos o rico no inferno, aliás, nós estamos falando aqui, o texto nos fala de Lázaro. Lázaro era aquele homem pobre de fazer dó, que vivia na porta da casa do rico, para comer o resto de comida que o rico jogava fora no lixo. E por outro lado, era um homem muito doente, e era tão costumeiro, aquele pobre coitado, aquele pobre desgraçado, porque essa era a vida dele, aqui na terra. Comer das migalhas, do lixo da casa do rico, que aquele homem já conhecia ele lá na porta. Talvez até uma vez ou outra dava um prato de comida para ele, não sei. Mas a Bíblia, Jesus, quando nos conta essa parábola, ele diz que os dois morreram. E os dois tiveram o seu destino. Lázaro, porque conhecia o Deus verdadeiro, foi para o seio de Abraão. E o rico para o inferno. E a Bíblia nos diz que o rico conseguiu enxergar do outro lado. Do outro lado ele enxergou a Lázaro e ele reconheceu a Lázaro. E ele viu que Lázaro estava em total perfeição, não havia enfermidade, ele estava perfeito, e ele reconheceu Lázaro lá do outro lado, e Lázaro certamente estava do lado de uma fonte de água, porque o rico clama ao pai Abraão e diz: pai Abraão, e Deus resolve ouvir a oração dele lá no inferno. Pai Abraão, permitas a Lázaro molhar a ponta do dedo naquela água e deixar um pingo cair na minha língua, para ver se refresque o meu sofrimento neste lugar. E Deus disse: não tem como isso acontecer. Porque quem passa da morte para a eternidade, acabou, definido está. Se é céu, é céu, se é inferno, é inferno. A verdade é essa, a realidade é essa. Não existe meio termo, como algumas religiões querem apresentar por aí. Não existe na Bíblia, em momento nenhum, nem nos apócrifos você vai encontrar. Nem nos apócrifos eu acredito que você encontre a questão do meio termo, do intermediário.
como é o nome lá? Purgatório. Um lugar para onde as pessoas vão purgar os seus pecados. Não, não existe. Uma vez que a morte acontece, definido está. Não tem retorno. E foi o que Deus disse. Ele até clamou isso para Deus. Então permita que Lázaro ressuscite e volte lá para a casa de meus irmãos para falar com eles, para eles não virem para cá também. E Deus fala para ele, também não pode, porque lá já existem aqueles que fazem este trabalho. Sou eu, é você. Depois que morrermos, o trabalho de evangelização, nós não mais o faremos. Se não o fizermos aqui, em vida, depois que morrermos, nós não faremos mais. Então, a realidade do rico no inferno, conversando com o pai Abraão. Nós vimos então, meus irmãos, já falamos de duas verdades. A verdade de que a ressurreição dos mortos é algo esperado tanto pelos salvos quanto pelos perdidos. E falamos também da verdade de que a morte não é aniquilamento total. E por último, a verdade de que há um paraíso, onde os mortos salvos estão, e um lugar onde estão os perdidos. É a realidade que a palavra de Deus nos apresenta. 3 passagens bíblicas confirmam esta verdade. Primeiro essa que nós acabamos de falar. O rico em tormento e Lázaro em completo gozo de vida. O rico no inferno, aliás, é o rico no inferno e Lázaro no seio de Abraão. Uma outra passagem que eu gostaria, e essa eu quero ler com os irmãos, está em Apocalipse capítulo 21. Apocalipse capítulo 21. Os salvos entrarão na cidade santa e os perdidos serão lançados no lago de fogo e enxofre. É o que a palavra de Deus nos diz, meus irmãos. Não temos como fugir disso, entendeu, Clinton? Não temos como fugir disso. Se não vejamos, olha o que a palavra de Deus nos diz. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva, vestida como noiva e adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará, olha que maravilhoso, olha que coisa maravilhosa. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está assentado no trono diz: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Aqui nós estamos. A palavra de Deus, meus irmãos, está falando do futuro, do nosso futuro. Quando será estabelecida realmente a nova ordem espiritual, a nova ordem neste planeta? Este planeta será totalmente restaurado. Será totalmente restaurado para a habitação do próprio Deus. Jesus governará todos os homens,
por toda a eternidade. A cidade santa de Deus descerá. É o que a palavra nos ensina aqui. E nós, a igreja, desceremos também com Ele. E Ele governará por toda a eternidade. Não haverá mais dor, não haverá mais pranto, não haverá mais luto. E Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Todo o choro que nós já choramos pelos nossos entes queridos que se foram. As dores que sentimos quando estávamos nos hospitais, padecendo de câncer, padecendo de várias outras enfermidades, essas lágrimas serão, o próprio Deus enxugará essas lágrimas, e nós não choraremos mais, porque nós viveremos, aí sim nós estamos na plenitude da eternidade. Aí sim, Deus estabeleceu a nova ordem e agora nós serviremos ao Senhor para sempre. Iremos trabalhar para o Senhor, não como trabalhamos hoje. Não como trabalhamos hoje. Porque o trabalho hoje às vezes ele é cansativo, lá não. Porque nós estamos falando de seres espirituais. E nós somos seres espirituais. É isso que nós, como evangélicos, é isso que nós, como servos de Deus, almejamos e esperamos. É por isso que nós, às vezes, e muitas vezes, na maioria das vezes, renunciamos o pecado, que todos os dias nos assedia, que todos os dias bate na nossa porta, porque nós queremos alcançar esta eternidade, nós queremos morar na cidade santa. E o verdadeiro servo de Deus, ele pode até cair, mas ele não permanece no erro, porque ele sabe o que o aguarda. Essa é a nossa esperança. É por isso que nós não participamos das coisas do mundo, porque nós queremos concretizar, completar a nossa carreira. Amém. E por último, meus irmãos, uma outra passagem bíblica que nos mostra esta verdade de que há um paraíso para os mortos salvos. Em terceiro lugar, é a remoção dos santos para os lugares celestiais. Efésios, a última passagem que leremos, Efésios capítulo 4, versículo 8 diz assim: por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou o cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer, subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. Ele desceu e ele subiu. Ele desceu não para pregar aos espíritos em cadeias, não. Ele desceu para encher todas as coisas. Ele subiu para encher todas as coisas. Ele desceu para dizer que Ele é Senhor, Ele é o Deus Todo-Poderoso, que morreu na cruz do Calvário, por mim e por você. E depois deste ato, Ele desceu para encher, e Ele subiu também para encher todas as coisas, para Ele ser Senhor, não apenas do planeta Terra, mas de todo o universo, para Ele ser Senhor, não apenas do paraíso, morada do Deus eterno, mas também para ser Senhor do inferno, porque Jesus é Senhor do inferno. É nas mãos dEle que está as chaves do inferno. Todas as coisas irão convergir em Cristo. Todas as coisas irão convergir em Cristo. Há estudiosos, meus irmãos, que acreditam que este versículo ensina, sim, a remoção dos santos que estavam no mundo intermediário, o Hades.
Hades é lugar dos mortos, Hades, Sheol, Tártaro, os quais seriam transportados para os lugares celestiais. Eu acredito tanto nessa verdade, meus irmãos, que no momento da ressurreição de Cristo, se você for olhar os evangelhos com uma certa atenção, você vai perceber que no momento da ressurreição de Cristo, alguns mortos ressurgiram. Naquele período, inclusive, os evangelhos nos informam que alguns, inclusive, chegaram a ver alguns entes queridos que haviam morrido. A ideia que parece que o texto nos traz, eu não posso afirmar isso de forma categórica, porque não temos elementos para isso, embora todas as referências do Velho Testamento que indicam este acontecimento está sempre apontando para o Messias. Lá no Velho Testamento, estes acontecimentos aqui, as referências do Velho Testamento são todas messiânicas, estão apontando para Jesus e a sua obra na cruz do Calvário. É como se Jesus, naquele momento, estivesse dizendo: não, nada, o inferno fica num canto, e o paraíso de Deus tem que ficar em outro completamente diferente. Quem morre sem Cristo já entra em tormento, mas quem morre com o Senhor salvo, ele já percebe e já sente a glória de Deus. É tipo assim, meus irmãos, quem morre sem Cristo, ele olha para trás. Ele acaba de morrer e ele olha para trás para ver se consegue voltar. Mas ele não consegue voltar, porque ele já entra imediatamente em tormento. E o corpo que nós vemos no caixão está ali totalmente morto. Mas a vida que estava ali pode estar em tormento absoluto. E não adianta colocar luz de vela do lado do caixão, nem na mão do morto, nada, porque luz de vela não ilumina, somente a luz de Cristo é capaz de trazer luz ao nosso espírito. Amém? Glória a Deus. Ao passo, meus irmãos, que quem morre salvo, ele nem olha para trás, porque ele já vislumbra imediatamente, após a morte, ele já vislumbra a glória de Deus. Ele já vislumbra a glória de Deus. E não há nada nessa vida que se compara a este gozo, a esta alegria. Nem mesmo o momento de um relacionamento sexual entre você e sua esposa, aquele momento mais gostoso que você já conseguiu alcançar, não se compara ao que teremos na eternidade, quando nos depararmos com a nossa morte. Será gozo, será prazer completo por toda a eternidade. É por isso que eu sirvo a Deus, é por isso que eu sou um cristão, é por isso que você serve a Deus, é por isso que você é um cristão. Amém? E para finalizarmos, meus irmãos, eu gostaria de finalizar com o que está escrito ali. Nós colocamos? Isso. A morte, para nós os salvos, não pode ser motivo de terror. Temos sim que ter a certeza, e é essa a certeza que o Senhor nos dá quando morreu na cruz do Calvário, a certeza de que iremos estar para sempre com o Senhor Jesus. Cristo ali na cruz nos comprou com preço muito alto para nos garantir a vida eterna ao seu lado para sempre. Amém? Sinceramente, meus irmãos,
Eu não sei como Francisco teve a coragem, a audácia, ele que se diz o chefe supremo de uma religião, teve a audácia de dizer que Jesus foi derrotado na cruz do Calvário. Aquele homem é um louco, ele não conhece as Escrituras sagradas. A morte de Cristo foi a vitória de Deus sobre o pecado. A morte de Cristo foi a vitória de Deus para nos resgatar para Ele mesmo. Aí vem um Papa, um homem que come arroz e feijão, como eu e você, para dizer uma asneira dessa, para dizer uma besteira dessa, dizer que Jesus foi derrotado. Mentira! Jesus venceu na cruz do Calvário, porque Ele conquistou para Ele, eu e você, Ele conquistou para Ele a igreja do Senhor. Eu acredito inclusive que é por isso que Francisco é tão rejeitado no meio dos católicos. Porque somente um falso profeta poderia dizer uma asneira dessa.